A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, para aqueles que querem paralisar o propósito de Deus, e o propósito de Deus continua na terra. Vou repetir para você entender. Deus para quem quer parar os propósitos de Deus, e o propósito de Deus continua na terra. Talvez tem pessoas na sua vida tentando paralisar os projetos que Deus tem na sua história. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor. Herodes queria destruir os apóstolos. Só que, irmãos, quando Deus tem um plano na nossa história, ninguém consegue arruinar os planos de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus designa para a sua igreja acontece conforme aquilo que Deus designou e não conforme o que os inimigos pensam que tem que acontecer. Porque muitas vezes os inimigos, eles fazem planos e eles pensam: eu vou dar a última palavra. Porque esse era o pensamento de Herodes. Herodes achou que ele paralisaria o crescimento da igreja de Cristo, mas ele estava muito enganado. Herodes estava cavando a cova dele com as próprias mãos. Irmãos, quando alguém se levanta contra o projeto de Deus, quando alguém se levanta contra os propósitos de Deus, essa pessoa está cavando a cova com as próprias mãos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Herodes começou ali a prender alguns da igreja para os maltratar. E ele fez passar a fio de espada a Tiago. E quando ele viu que isso era bom para os judeus, que os judeus se agradaram, buscando ali uma amizade com os judeus, buscando ali ter um bom êxito com o povo judeu, Herodes aí prende quem? A Pedro. E Herodes intenta destruir a Pedro. Só que o nosso Deus, irmãos, ele estava olhando do céu e estava pronto para livrar a Pedro. Eu não sei o que pessoas estão armando contra você, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus está pronto para te livrar. Declare comigo: eu creio que Deus está pronto para me livrar das artimanhas do inimigo. Eu creio que Deus está pronto para me livrar das artimanhas do inimigo. Podem até se levantar contra ti, podem até tentar destruir o projeto de Deus na sua vida, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não prevalecerão, não vão conseguir, não terão êxito, porque eu sou Deus que sou mais poderoso do que aqueles que têm se levantado contra ti. Irmãos, nós temos uma proteção. E essa proteção não é dos homens, mas é do próprio Deus. Herodes não contava com Deus, que iria mandar um anjo para ferir a Herodes e ele ia morrer comido de bicho. Tem gente que não está contando com a justiça de Deus e está esquecendo que o teu Deus é poderoso e faz justiça. Herodes não imaginava, irmãos, que Deus iria dar ordem para que ele fosse ferido. Porque tudo aquilo que não está compatível com o projeto de Deus, tudo aquilo que vem como oposição, Deus remove do nosso caminho da forma dele. Declare comigo: meu Deus vai tirar os meus inimigos do meu caminho e será da forma dele. O meu Deus vai tirar os meus inimigos do meu caminho e será da forma dele. A Bíblia diz, irmãos, que Herodes, ele estava vestido ali de traje real, assentado no trono. Ou seja, parecia que ele estava triunfando. Você pode estar olhando hoje e dizendo: tem gente que fez o mal, irmão, e parece que está triunfando. Tem gente que se levantou contra mim, que serviu de oposição, que fez fofoca, que fez contenda, que mentiu. E está aí vivendo como se nada tivesse acontecendo. E Deus está dizendo para você hoje: você vai ver o que vai acontecer a partir de agora. Você vai ver como eu vou paralisar os teus adversários. Porque, irmãos, até para a justiça tem um tempo para acontecer. A justiça só acontece no tempo de Deus. Quando é de Deus, é de maneira perfeita. Então Deus tem um tempo até para fazer justiça. E hoje ele diz para você: eu tenho um tempo para executar a justiça e o meu tempo chegou.
Declare comigo, eu creio que quem vai fazer justiça é Deus e o tempo dele chegou. Eu creio que quem vai fazer justiça é Deus e o tempo dele chegou. Quem fez justiça aqui não foi a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não uniu forças para tentar destruir a Herodes. E hoje Deus diz para você, você não vai unir forças para tentar destruir pessoas, para tentar tirar pessoas do seu caminho. Irmãs estão pelejando contra mim, não importa, você vai continuar na sua posição. Você vai continuar aonde Deus designou para a sua vida, pois é Deus quem vai fazer justiça por você. Parecia que Deus ia fazer justiça aqui, irmãos, humanamente falando, não. Tiago já havia morrido a fio de espada. Herodes havia tentado matar a Pedro, então parecia que Herodes estava triunfando. Talvez você entrou aqui dizendo, irmã, eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou vendo pessoas parecendo que estão triunfando. Eu estou vendo pessoas parecendo que elas vão ter êxito. Eu estou vendo pessoas parecendo que elas não erraram e que até mesmo elas agindo como se Deus não existisse. Mas Deus está dizendo, eu existo, minha filha, eu existo, meu filho, mas tudo é no meu tempo. Até a justiça de Deus, irmão, só ocorre no tempo dele e é da forma dele. Ninguém imaginaria que Deus mandaria um anjo para ferir Herodes e ele morrer feio daquela forma. Você não imagina como será a justiça de Deus, mas eu quero lhe dizer uma coisa, peça a estrutura. Eu costumo sempre dizer, irmãos, e eu nunca vou me cansar disso, de falar que nós precisamos pedir para Deus para nos dar estrutura para a justiça dele. Porque se a gente não pedir, irmãos, quando a gente vê, a gente também fica abatido e a gente não suporta ver a justiça de Deus, porque às vezes é muito forte. O que aconteceu com Herodes, irmãos, não foi que ele caiu subitamente e morreu. Herodes morreu em terríveis agonias, porque um anjo do Senhor o feriu e a Bíblia diz que ele morreu comido por vermes. A Bíblia é que diz isso. Ou seja, ele morreu em terríveis agonias. E quem foi que fez a justiça dessa forma, irmã, de maneira tão forte e terrível? Foi o próprio Deus. O próprio Deus executou justiça da forma dele. É por isso que você tem que aguardar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é minha nem é sua, é dele. E ele sabe o momento certo de executá-la. Ele sabe o momento certo de paralisar os adversários. Ele sabe o momento certo de fazer justiça. E hoje ele diz para você, eu sei o momento certo e eu vou fazer justiça. Declare comigo, o meu Deus é Deus de justiça e ele tem o momento certo para agir. O meu Deus é Deus de justiça e ele tem o momento certo para agir. Não somente o momento certo, meu irmão e minha irmã, mas ele tem a forma certa de agir. Ele sabia que Herodes tinha que morrer daquela forma. É por isso, irmãos, que eu digo e repito, nós temos que ter a estrutura para vermos a justiça de Deus. Imagine que cena, irmãos. Imagine isso aí sendo dito por muita gente, as pessoas espalhando, ó, Herodes está sendo comido de bicho. É o que, menino? É Herodes, Herodes. Ele tá lá, ó, sendo destruído. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão fazer você saber da justiça de Deus. E não peça misericórdia, porque se você pedir misericórdia, Herodes destrói o plano de Deus na sua vida. Aqui você observa que ou era Herodes ou era a igreja. Entendeu, irmãos? Ou Deus paralisaria Herodes ou a igreja seria paralisada. E é claro que Deus não ia deixar a igreja ser paralisada, até porque Deus, ele tem compaixão, ele tem o zelo, ele tem o amor, ele guarda, ele protege, ele livra aqueles que temem a ele. Aqueles que buscam a ele. Então, se Deus tiver que escolher, meu irmão e minha irmã, entre aquele que faz a vontade dele, aqueles que buscam a ele em espírito e em verdade, entre os ímpios, entre os odiosos, entre aqueles que agem maliciosamente, que plantam mal, é claro que Deus ele vai escolher o justo. Porque Deus ele não tem uma balança injusta, não, irmãos, e Deus não compactua com a injustiça. Deus não compactua com a malícia e com a maldade do homem. Então é claro que Deus vai escolher quem anda com retidão para livrar, e foi isso que aconteceu. Deus entendeu, a minha igreja está orando incessantemente. O meu povo está me buscando e Herodes está mexendo com o meu povo. Quem mexe, irmãos, na igreja do Senhor, quem mexe nos servos de Deus, estão tocando na menina dos olhos dele. E ninguém toca na menina dos olhos, irmãos, para permanecer de pé. É porque Deus é fogo consumidor. E a menina dos olhos dele está bem guardada. Você está bem guardada. Você está bem guardado. Você está protegido, protegida.
Ninguém vai conseguir anular o plano de Deus na sua vida. O que Deus tinha para a igreja era o quê? Crescimento. E é isso que Deus diz para você: eu tenho crescimento. Mas tem gente que está teimando em tentar arruinar o que eu tenho contigo. Quando vemos Herodes perseguindo a igreja, quando vemos Herodes prendendo algumas pessoas da igreja para os maltratar, quando vemos Herodes se levantando contra os apóstolos, nós estamos vendo o que é uma fúria que não seria aplacada se Deus não tirasse Herodes da terra. Tem coisas, irmãos, que não dá para Deus deixar se criar. Eu vou repetir para você entender. Tem coisas que não dá para Deus deixar se criar na terra, porque se ele deixar, essas pessoas que estão inflamadas por Satanás destrói os planos dele. Ana vai dizer no seu cântico que Deus dá vida e tira a vida. Que Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. Então o poder da vida e o poder da morte estão nas mãos do Deus Altíssimo. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Nós precisamos ter bastante vigilância. Então é por isso que nós precisamos o quê? Deixar Deus fazer justiça como Ele quer. Mas, irmã, a justiça de Deus é muito forte. Pois é. Assim aconteceu aqui. Era uma justiça realmente muito forte. Era algo que, humanamente falando, quando nós olhamos aqui, nós vemos que realmente foi terrível, mas precisou acontecer. Herodes precisou morrer dessa forma. Versículo de número 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado a glória a Deus e comido de vermes, expirou. Herodes era alguém que gostava da fama. Herodes era alguém que gostava da bajulação. E ele não dava a glória a Deus. Ou seja, não havia perspectiva de mudança no coração de Herodes. E infelizmente tem pessoas que são exatamente como Herodes. Você olha para ele e para ela, não tem perspectiva de mudança. A pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer se converter, a pessoa não quer nada com Deus e ela só quer o quê? Destruir o projeto de Deus. Ele só quer o quê? Se beneficiar, benefício próprio, era isso que Herodes queria. Então Deus entendeu, não quer nada comigo, não vai se arrepender, não vai parar de perseguir, só quer benefício próprio, só quer ficar aí sendo idolatrado. Então eu vou tirar do caminho. E eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia relata que Herodes, ele morre. Comido de vermes, ele expira. E no versículo de número 24 nos diz, logo após falar que Herodes expirou, morreu comido de verme, diz assim, ó: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, a palavra do Senhor continuou crescendo, continuou se multiplicando. E aquele que queria parar o crescimento morreu. A oposição, irmãos, não resiste ao nosso Deus. Eu vou repetir para você entender de maneira clara. A oposição não resiste ao poder do nosso Deus. Aqueles que estão se opondo, aqueles que estão se levantando de maneira contrária, aqueles que estão fazendo mal, não conseguem prevalecer, pois o propósito de Deus é o que prevalece. Não é a força do inimigo, não são as forças contrárias, não são aqueles que têm se levantado contra o projeto de Deus que prevalece, mas é o próprio Deus que prevalece. Então a vontade de Deus aqui era o que, irmãos? Que a igreja, que a palavra do Senhor crescesse. E assim é na sua vida. Eu tenho crescimento, diz o Senhor, mas tem alguém que está teimando para a sua destruição. Tem alguém que está teimando para a destruição do meu projeto na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, na sua saúde, nas suas finanças. E eu sou o Senhor que paralisa da minha forma. Eu sei, irmãos, que a justiça de Deus foi forte aqui. E eu não vim aqui lhe dizer que Deus vai fazer uma justiça que vai ser algo normal. Não vai ser algo forte. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão lembrar exatamente dessa palavra quando acontecer a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus será forte, mas Deus está dizendo: é necessário, minha filha. É necessário, meu filho, porque eu sei dos planos de Herodes. Eu sei que se Herodes não for paralisado, ele paralisa o meu projeto na sua casa. Ele paralisa o meu projeto na sua história. Então eu prefiro paralisar a ele, diz o Senhor. Eu prefiro paralisar aqueles que são cavalos de Satanás. Porque sim, irmãos, nós temos que falar abertamente. Nós não podemos esconder isso. Nem ocultar e nem camuflar. Tem pessoas que são cavalos do inimigo. Tem pessoas que dão a vida dela para o inimigo fazer o que quer. E Deus está dizendo: essas pessoas que são adeptas de Satanás não conseguirão se criar na sua história. E nem conseguirão anular o projeto que eu, Senhor, já determinei. Porque quando eu determino, ninguém anula. Quando eu digo que eu vou fazer a justiça, quando eu digo que eu vou paralisar os inimigos, eu faço justiça e paraliso os inimigos.
Declare comigo: o meu Deus é Deus de justiça e ele paralisa os inimigos. O meu Deus é Deus de justiça e ele paralisa os inimigos. Os inimigos ficam frustrados. Os inimigos ficam confusos. Os inimigos ficam envergonhados. E o nome do Senhor é glorificado. E a palavra do Senhor cresce e se multiplica na sua história. Os propósitos de Deus acontecem. Deixe Deus parar Herodes da forma dele. Eu vou repetir para você entender e guardar na tábua do seu coração. Deixe Deus parar Herodes da forma dele. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer justiça como ele sabe fazer. Porque a justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita, mesmo que no momento a gente não compreenda. Declare comigo: o meu Deus é perfeito até na justiça que ele faz, mesmo que eu não entenda. O meu Deus é perfeito até na justiça que ele faz, mesmo que eu não entenda. Tem momentos, irmãos, que nós não vamos entender a justiça de Deus. Mas Deus está dizendo: é melhor eu paralisar os teus inimigos do que eu deixar eles se levantarem contra você. Do que eu deixar eles destruírem aquilo que eu tenho contigo. Então, antes que os inimigos destruam o que Deus tem com você, Deus paralisa eles da forma de Deus. Herodes morreu comido de bicho, porque ele não entendeu, irmãos, que não dá para tomar a glória de Deus para si, que não dá para prevalecer contra o propósito de Deus. E hoje Deus diz para você: tem gente que vai ser paralisada da forma de Deus. A justiça será dele, mas o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Os propósitos de Deus continuarão acontecendo na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, por tua justiça, Deus. Deus, eu creio que acontecerá uma grande justiça na vida dos teus filhos. Eu não sei quem é o perseguidor que tem perseguido como Herodes perseguiu a tua igreja, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é o Deus que paralisa e faz justiça conforme a tua vontade. Eu te peço, vai trabalhando e executando a tua justiça. Eu te peço também que o Senhor prepare os teus filhos para contemplarem, para saberem da tua justiça, porque ela será forte, mas será necessária, porque o Senhor sabe, Pai, quem são aqueles que querem parar o teu plano. O Senhor sabe quem são aqueles que querem parar o teu projeto, como Herodes queria paralisar o crescimento da tua igreja. Tem pessoas servindo de oposição, tentando parar, tentando destruir, tentando anular, Pai, arruinar aquilo que o Senhor tem determinado para o teu povo. O Senhor não vai permitir. Obrigada por não deixar os nossos inimigos prevalecer contra nós. Obrigada, Senhor, por pelejar as nossas guerras, por batalhar por nós, meu Deus amado, mostrando que nós temos um dono, um Deus todo-poderoso que faz justiça pela nossa vida. Deus, eu creio que a tua justiça será grande. Eu creio, Pai, que da mesma forma que Herodes foi paralisado, o Senhor está paralisando os opressores, o Senhor está paralisando os inimigos do teu povo. Vai dar vitória aos teus filhos, porque a tua igreja, Pai, a tua palavra continuou crescendo, se multiplicando, e o teu nome continuou sendo glorificado, mas o inimigo foi parado, e é isso que acontecerá. A tua palavra na vida do teu filho e da tua filha não vai cair por terra, mas o teu nome será glorificado e os inimigos serão paralisados em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera
prospera. Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus disse para você hoje que da mesma forma que Herodes foi paralisado, Deus está paralisando os teus inimigos. E Ele não permitirá que ninguém destrua, anule, tire, remova os planos que Ele determinou para a sua vida. A palavra do Senhor crescia, se multiplicava e Herodes morreu comido de bicho. Quem tentar ser oposição na obra do Senhor, naquilo que Ele tem designado para a sua vida, vai ter que ver o que Deus vai fazer através de uma grande justiça que acontecerá, porque foi isso que aconteceu. Herodes precisou ver o anjo do Senhor ferindo e ele morrendo, perdendo as forças, porque ele perseguiu a quem não era para perseguir. Deus está tirando as forças dos seus perseguidores e eles saberão que Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.